A treta do vídeo de hoje é algo que eu não imaginei que interessaria os meus inscritos brasileiros, porque eu não sabia se esses caras já são bem conhecidos no fandom de YouTube brasileiro. Basicamente, o que ocorreu essa semana, na verdade semana passada, foi o seguinte: existem dois irmãos que fazem vídeos pro YouTube norte-americano, o Logan Paul e o Jake Paul. Logan é o mais velho, Jake é o mais novo. Esses dois acumularam um número absurdo de fãs nos últimos anos, e eu, pra ser sincero, eu nem sei exatamente qual é o tipo de conteúdo que esses caras fazem, porque mais ou menos como a Amy Winehouse lá, pouco antes dela morrer, eles só aparecem nas notícias porque eles estão causando alguma polêmica. Não é nem pelo trabalho que eles fazem, mas é pela última merda em qual eles se meteram. Uma das coisas que esses caras aprontaram é que eles compraram uma mansão nos Estados Unidos, e eles têm basicamente uma empresa, não sei se dá pra chamar assim, chamada Team 10, se não me falha. Eu tô ficando muito velho, mano, porque essas coisas, quando eu tinha, sei lá, 10 anos a menos, isso tudo eu teria na ponta da língua, eu saberia tudo pela minha própria vivência de presenciar essas coisas. Hoje em dia, como um velho, como um tiozão que eu me tornei, eu tenho que me informar um pouquinho antes sobre essas coisas, por mais que isso esteja acontecendo na indústria em que eu trabalho, que é o YouTube. Mas enfim, esse Team 10, essa empresa desses caras, compraram, né, na verdade eu acho que eles alugaram uma mansão nos Estados Unidos. E os caras ficavam fazendo festa o tempo inteiro, eles divulgavam o endereço da mansão lá, então era um monte de fanboy, fangirl ali fazendo aquela confusão na rua dos caras. A associação de moradores tentou expulsar os caras de lá, tamanho era a algazarra, as festas, a bagunça e tal. Eles acumularam rapidamente a fama de babaquinhas, playboy babaca. Né? De lá pra cá eles vêm aprontando coisa aqui e ali, mas dessa vez eles fizeram algo que finalmente foi algo que muito revoltou uma quantidade imensa de pessoas. Logan Paul, que é o mais velho, que até agora alguns achavam que ele era o cara mais equilibrado dos dois irmãos, ele tava com a equipe lá dele indo pro Japão para fazer um vídeo em Aokigahara, se não me falha a memória, que é a famosa floresta do suicídio. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal muitos anos atrás, acho que 4 anos atrás, sobre 5 locais bizarros. E essa floresta de Aokigahara, que é uma floresta no Japão, perto da montanha Fuji, que é uma montanha que é um cartão postal do país, as pessoas vão lá pra se matar. Né? Eu lembro que nos anos 90 eu ouvia falar dessa floresta, eu achava que era algum tipo de lenda urbana, mas de fato existe essa floresta. É um parque nacional, então ele tem um caminhozinho lá que é pra você passar, tirar foto, os passarinhos, sei lá mais o que tem no Japão. Mas se você, as pessoas quando vão se matar, obviamente elas meio que se enveredam pela floresta, né? Sai da trilha pré-marcada e aí acabam se matando lá, né? Então você deve saber o que aconteceu. O Logan Paul foi nessa floresta, saiu da trilha com o que me parecia ser muito claramente a ideia, a intenção, o anseio, existe a palavra anseio? De achar um corpo morto de alguém que se suicidou. E foi isso mesmo que aconteceu. Ele encontrou um corpo e ele começou a ter lá um piripaque lá e filmou, chegou pertinho, deu zoom no cara e tal, começou a fazer piada em um momento e foi bastante tenso. Então a resposta da comunidade do YouTube foi unânime, com exceção dos fanboys desses dois. Até porque são pessoas mais novas, pessoas sem muito senso crítico, e é aí que tá o grande problema desses caras fazerem esse tipo de coisa. Esses malucos se tornaram ídolos de uma galera muito nova, e eles não estão fazendo apenas, digamos, conteúdo infantil, conteúdo que a gente, pessoa mais velha, acharia bobo, né? Eles estão fazendo coisas que realmente podem moldar o caráter dessa criançada que assiste. Eu te falo, isso não é falsa moralidade nem nada. Eu tenho um irmãozinho, o Kevin. Na verdade, eu tenho 2 irmãos que estão mais ou menos na cidade, de ficar assistindo YouTube e tal. Eu vou te falar que... Põe no cabelo. Vou te falar que tem uma geração inteira que está sendo realmente criada pelo YouTube. E eu não digo isso como pejorativo, como demérito para os pais, é porque realmente é impossível. Não tem como você competir com uma telinha que está na mão da criança o tempo inteiro, né? Tablet, celulares, coisas do tipo. Então esse meu irmão, o Kevin, que tem 11 anos, ele está o tempo inteiro no YouTube. Eu tenho outro irmão, o David, que tem 4 ou 5 agora, não lembro. E eles estão sempre assistindo YouTube, acompanham, eles têm os seus YouTubers favoritos e tal. E eu me preocupo que o meu irmãozinho vai se tornar um pequeno babaquinha porque ele tá vendo um maluco fazendo coisas sem noção, né? E nessa idade as crianças são muito impressionáveis, elas não têm uma bússola moral, elas veem o que parece legal, e se não existe uma condenação, se não existe alguém para contextualizar aquilo, elas vão e emulam aquilo. Então você vê na fanbase desse maluco, é um monte de gente que tá indo por esse caminho de normalizar esse tipo de babaquice. Então toda a comunidade do YouTube criticou o cara. Uma das coisas que eu achei muito tosca é que no vídeo ele começa falando assim: gente, esse vídeo é muito sério, eu vou até tirar a monetização porque é uma coisa muito séria e tal.
E ele fez esse vídeo, ele gravou esse vídeo depois do que aconteceu na floresta. Só que no meio do vídeo da floresta, ele admite que, mano, tô xingando tanto, apareceu um morto aí, eu acho que não vai dar nem pra monetizar esse vídeo aqui. Então ficou tão falso, ficou tão hipócrita que no começo do vídeo ele fez um adendo, que obviamente ele gravou depois, dizendo, olha, não vou botar monetização. Mas durante o vídeo ele infelizmente, claramente, acidentalmente, revelou que ele tá fazendo aquilo porque não tinha mais como monetizar mesmo, então ficou muito hipócrita, pegou ainda pior a situação. Então isso me fez pensar muito sobre, como eu já falei, eu tenho um emprego, entre aspas, de verdade, né? E porque eu acho meio elitista algumas pessoas têm a postura de falar assim, mas isso aí não é emprego, youtuber não é emprego, não sei o quê. Eu vejo isso muito como um reflexo de um pensamento meio elitista. No Brasil é muito importante ter o canudo, ter a educação. Então qualquer pessoa que escolha qualquer outro tipo de coisa que não vá por esse caminho mais acadêmico é visto como vagabundo, é visto como o cara que não quer nada com a vida e tal. Isso não é emprego. Eu tenho vários amigos e familiares até que trabalharam com coisas que historicamente as pessoas não consideravam emprego de verdade, né? Então, enfim, isso é uma tangente. Eu acho meio... Eu considero o YouTube emprego. Eu não considero o YouTube o meu emprego, ele dá trabalho, mas eu não considero meu emprego porque, como eu falei, eu tenho um emprego de verdade, né? Enfim... Que tangente sem sentido, maluco. Estamos falando do Logan Paul aqui. Então, por que eu tô falando de emprego? Porque esse tipo de comportamento do Logan Paul, realmente, já tem um tempo que eu tenho, e eu sei que vai parecer clichê pra você, mas é verdade, eu tenho uma certa vergonha de falar que eu sou youtuber, né? Quando as pessoas do meu círculo social aqui no Canadá, que não tem muito noção do que eu faço, né? De vez em quando eles percebem alguma coisa que, tipo, o Easy parece que faz alguma coisa na internet e tal. E eu não sei o que responder primeiro porque eu faço muitas coisas, eu escrevi um livro, eu tenho um jogo de videogame, eu tenho 2 podcasts, eu tenho um blog, né, e tal. Então é difícil explicar exatamente o que eu faço. Então, além disso, tem a questão de que youtuber está se associando a esse conteúdo mais infantil, algumas vezes meio bobo, meio realmente idiota, para ser completamente sincero, pelo menos na minha opinião. Então, para um cara de 33 anos, fica um pouco, né? Então, piora quando tem esse tipo de coisa, porque isso saiu na notícia, em sites noticiosos e tal. Então, estabelece mais ainda a noção de que o youtuber é um maluco, crianção, idiota, falando bobagem. Então, quando eu falo para meus amigos no Canadá que eu sou youtuber, eu faço vídeos pro YouTube, eu fico pensando, será que eles estão pensando que eu faço esse tipo de idiotice e tal? Não sei. Então, essa é a polêmica do momento. O Logan Paul, ele deletou o vídeo, só que a internet sabe como é que é. O vídeo não existe, eu não vou colocar nada desse vídeo aqui por motivos óbvios, né? Parece um corpo morto, pelo amor de Deus. O cara botou até a foto do defunto no thumbnail, cara. Obviamente ele tava explorando aquela situação. É muito desrespeitoso. O cara tava no país dos outros, mano, fazendo um negócio desse. É foda. Ele deletou o vídeo, fez um pedido de desculpas que algumas pessoas, os seus fãs aceitaram, outras acharam que foi muito pouco. O YouTube tá sendo muito criticado por incentivar esse tipo de conteúdo, que é ainda pior, né? A gente que vive de YouTube, que paga... Eu pago minhas contas, essas lâmpadas estão acesas aqui com dinheiro de YouTube, meu amigo. Então a gente que paga nossas contas com o que a gente produz aqui pro YouTube, a gente sentiu o aperto quando rolou o Ad Apocalipse, quando teve aquela treta lá com o PewDiePie, que eu já expliquei aqui no canal, que ele fez algumas piadas que algumas pessoas consideraram de mau gosto, a imprensa saiu divulgando aquilo, e várias marcas não quiseram mais anunciar com o YouTube, e quem sentiu com isso fomos nós, os criadores menores, né, que não tem milhões de inscritos, mas que depende dessa grana para pagar ali a prestação do carro, e como eu falei, eu já mostrei isso aqui, né? O que você acha disso? Eu sei que meu público é um pouco mais velho, então provavelmente você vê esse tipo de conteúdo mais infantilizado, digamos, como idiotice, que não é exatamente o que eu acho. Eu não acho que conteúdo voltado pra criança é necessariamente idiota, porque a gente já foi criança e a gente gostava de coisas que os adultos da nossa época achavam idiotas. Eu achava Pica-Pau e Pole Position do caralho. Minha mãe nunca sentou pra assistir comigo porque ela provavelmente achava a coisa mais idiota do mundo. Então é um pouco babaquice a gente achar que o cara que faz conteúdo infantil necessariamente é babaca. Mas no caso do Jake, do seu irmão, não é só conteúdo infantil, é um negócio que está realmente prejudicando a indústria como um todo, né, de forma bem tangível, e que dá até uma certa vergonha para quem trabalha com isso ou quem quer um dia trabalhar com isso. Mas eu quero saber o que você acha, como eu falei. Eu imagino que vocês são bem contra esse tipo de conteúdo, mas eu tô curioso para ouvir o contrário. Esse ano eu quero que mudem mais a minha opinião. Eu não quero mais... Algo que eu fiz muito de errado em toda essa minha carreira de internet é que eu sempre parto do princípio de que eu sei e eu tenho que te convencer da minha opinião, e eu acho que isso é desgastante, é arrogante. O cara que parte do princípio de que ele sabe que ele tem que ensinar para os outros, você acaba perdendo a oportunidade de aprender se você não abre a sua mente para a possibilidade de que você está errado. Então, o que eu vou tentar fazer nesse ano no meu canal é convidar você a me convencer do contrário. Eu posso ter uma certa noção prévia de alguma coisa. Eu convido a vocês, os meus inscritos provaram, com algumas pequenas decisões, mas provaram que em sua maioria
tem uma boa cabeça, tem um bom julgamento das coisas, então eu confio na sua opinião. Mude a minha ideia, se for o caso, mude a minha opinião. E é isso, gente, vou ficando por aqui, como eu sempre. Tem vídeo aqui quase todo dia, como você pode ver, o monitor desligado, eu queimei o meu computador, ainda não recebi de volta. Esses vídeos estão sendo editados no meu celular, acredite se quiser, então eles vão ser mais simples do que de costume. Eu sei que tem muita gente que até prefere vídeo assim, espero que seja o seu caso. E até a próxima.